Pessoal, nesse final de semana vamos ter o primeiro UFC de 2024, com a revanche entre Johnny Walker e Magomed Ankalaev, para dar um final legítimo àquela luta que terminou de maneira bizarra no UFC 294. Sendo assim, chegou a hora de ganhar dinheiro com o UFC. E o melhor lugar para você apostar em todas as lutas do Ultimate é na Stake.com, a patrocinadora oficial do UFC. E por causa dessa parceria, somente na Stake você consegue promoções exclusivas em todas as lutas do UFC. A promoção desse final de semana é a seguinte: se o lutador que você apostar perder por decisão dividida, você recebe todo o seu dinheiro de volta. E se ele vencer por decisão dividida, você ganha o seu dinheiro normalmente. Então já corre lá para a Stake, acesse esse link que está no primeiro comentário fixado e crie sua conta na Stake usando o meu cupom Figueira. Com ele você consegue 100% de bônus no seu primeiro depósito a partir de R$30. Ou seja, você dobra o seu primeiro depósito. A melhor maneira para você começar o ano apostando no UFC. Tá, vamos agora pro assunto do vídeo. Eu acho que já não é mais novidade que o Charles do Bronx teve a sua luta confirmada. Ele vai lutar no UFC 300 contra o Arman Tsarukyan. E com esse anúncio surgiram várias dúvidas e vários questionamentos a respeito do porquê o Charles ter aceitado essa luta. E ontem o Charles concedeu uma entrevista exclusiva para o Laerte Viana e ele deu mais informações dos bastidores, o motivo dele ter aceitado essa luta. E segundo o próprio Charles, a decisão de enfrentar o Arman Tsarukyan partiu da premissa de simplesmente se manter ativo. Charles contou que ficou sabendo da lesão do Islam Makhachev, que até agora não foi detalhada, e foi informado que o russo só deve voltar a lutar em agosto. Até lá, o Charles completaria mais de um ano de inatividade, já que a sua última luta contra o Beneil Dariush aconteceu em junho de 2023. E aí ele decidiu que não ia esperar até agosto, não queria ficar inativo até agosto, queria se manter ativo. E assim ele pediu para fazer uma luta, e o Arman Tsarukyan foi o primeiro nome que ofereceram para ele. Nessa entrevista, o Charles também desmentiu os comentários de outros lutadores e disse que nos bastidores o title shot foi praticamente garantido para ele. Claro, caso ele vença o armeno no UFC 300. Sendo assim, eu acho que podemos desconsiderar tanto as mensagens do Justin Gaethje, como também as próprias mensagens do Islam Makhachev, que recentemente entrou no Twitter e falou que quer enfrentar o Justin Gaethje em junho. Segundo Charles, foi cravado nos bastidores, nas negociações, que ele vai ser o próximo desafiante ao título, caso vença o Tsarukyan. Outra coisa que o Charles comentou é que ele escolheu lutar no UFC 300 porque até agora não tem uma confirmação oficial que vai ter o UFC Rio no dia 3 de maio. E para não ficar nesse aguardo e no fim das contas acabar sem nenhum nem outro, ele optou por lutar no UFC 300 por causa do peso histórico que esse card tem. Então aparentemente o motivo que levou o Charles a enfrentar o Arman Tsarukyan partiu totalmente dele, foi vontade dele em se manter ativo. Parece que não houve pressão do UFC, foi escolha dele. Ele ainda comentou que sim, havia a opção de esperar pelo retorno do Islam, mas ele preferiu lutar no UFC 300. E é isso que me deixa preocupado, porque toda essa situação, todo esse cenário é muito familiar. Pra mim, é impossível não ver um paralelo com o que aconteceu com Tony Ferguson em 2020. Pra quem não lembra, o Tony Ferguson na época era o desafiante número 1 ao cinturão dos leves. Ele estava com 12 vitórias seguidas. Não havia concorrência, o title shot estava garantido pro El Cucuy. Só que daí houve o início da pandemia e com isso o Khabib ficou preso na Rússia por causa do fechamento dos aeroportos. E aí o Ferguson ficou com duas opções. Ou ele poderia simplesmente aguardar até outubro para enfrentar o Khabib, ou então ele poderia enfrentar o Justin Gaethje em maio, simplesmente para se manter ativo. Ferguson aceitou a segunda opção e pagou um preço muito caro. Sofreu uma das maiores surras da história do UFC e perdeu completamente o trem da história. Não só a chance de disputar o cinturão foi embora, mas a carreira dele mudou completamente. Ele nunca mais venceu uma luta desde aquela noite contra Justin Gaethje. E tudo isso aconteceu pela vontade de se manter ativo, de ter aceitado uma luta que não era necessária. Ele não precisava ter passado por isso. Ele não precisava ter enfrentado o Justin Gaethje. Era simplesmente esperar pelo Khabib. E o meu medo é que esse cenário se repita, porque a situação é bizarramente similar. O Charles não precisava aceitar essa luta. Ele mesmo que disse isso. Ele optou em fazer essa luta simplesmente para se manter ativo, assim como Ferguson. E o risco disso se tornar a pior decisão da sua carreira é real. Sim, eu sei que eu falei que eu acredito que o Charles é favorito contra o Tsarukyan, eu acredito que o Charles vai vencer, mas a gente sabe como é o MMA. E detalhe, o Tony Ferguson
Ferguson era um franco favorito contra o Justin Gaethje em 2020, e a gente viu o que aconteceu. Essa luta tá longe de ser garantida, não é vitória fácil pro Charles e nem pro Tsarukyan. E eu não tô dizendo que, em caso de derrota, o Charles vai entrar na mesma espiral que o Tony Ferguson entrou, nunca mais vencer uma luta na carreira. Mas às vezes é apenas um resultado negativo que muda completamente o rumo de um lutador. Mesmo que ele não venha sofrer 7 derrotas consecutivas depois dessa luta, pode ser que ele nunca mais volte a disputar o cinturão simplesmente por causa dessa derrota contra o Tsarukyan, pelo time. Lembrem o caso do Ronaldo Jacaré. Lá em 2017, quando ele estava na cara do gol para disputar o cinturão, ele decidiu fazer uma luta desnecessária contra o Robert Whittaker, só para se manter ativo. Resultado, Whittaker nocauteou o Jacaré, ascendeu ao cinturão e o brasileiro sequer teve a chance de disputar esse título. Enfim, eu continuo acreditando na vitória do Charles, mas uma derrota pro armeno nesse ponto da carreira dele pode ser crucial do ponto de vista negativo. E o pior é que todo esse alto risco, aceitar essa luta contra um cara que tá no auge, mais novo, que tem um jogo parecido com o do Islam Makhachev, sequer vale um cinturão interino, que segundo Charles, sequer foi debatido nas negociações. Mas enfim pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Lembrando que nesse sábado tem o UFC Johnny Walker contra Magomed Ankalaev e ainda vai ter outros brasileiros no card principal. Bruno Huck enfrentando o Phil Howes e o Matheus Nicolau enfrentando o Manel Kape. E o melhor lugar para você apostar é na Stake.com, patrocinadora oficial do UFC e onde ocorre as melhores promoções do mundo das lutas. A casa de apostas mais lucrativa, a casa de apostas ideal para quem é fã do mundo das lutas. E é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.